E vamos lá, nossa quarta aula está iniciando agora, nessa aula de número 4 a gente vai estar falando de público-alvo. Público-alvo, ele é um ponto que vendedor também, mas eu vou dizer que empreendedores negligenciam mais, tá? Quem é um empreendedor, autônomo, né? Eles costumam negligenciar um pouco esse ponto. Por quê? Eles acham que vende para todo mundo, né? Acho que qualquer um é seu público, qualquer pessoa compra, né? Tá botando de lado aí uma perguntinha básica para você refletir um pouquinho para quem você vende, né? Pensa um pouquinho aí, para quem você vende. E assim, não é para todo mundo. A resposta é essa, não, você não vende para todo mundo, não é qualquer um que compra o seu produto, tá? Você tem que ter uma definição de público-alvo, né? A gente está falando de alvo aí, é basicamente quando você não tem essa definição clara, esse público definido, o que acontece é que você vai atirar para todos os lados na esperança de acertar alguém, né? E isso trazendo aí um pouco para nossa realidade, quer dizer que você vai gastar muito para vender e vai vender pouco, né? Você só está gastando bala aí aleatoriamente, claro, você vai acertar sempre quem, né? Se você tira para todos os lados, você vai acabar atingindo quem você quer. Mas o ideal é que toda a sua munição, todo o seu tiro aí, vamos dizer, acerte somente quem você quer, somente seu público-alvo. Isso vai fazer que você gaste menos e compre e venda mais. Consegue entender um pouco a lógica? Né? Então, assim, não ache que você vende para todo mundo, não creia que você todo mundo é seu comprador, tá? Essa não é a realidade, tá? Então, assim, não gaste as balas, tá? E é justamente por isso, né, essa questão de definição de público-alvo, é por isso que o tráfego pago hoje, como vocês já ouviram falar, né, que são os anúncios na internet, os anúncios online, é por isso que o tráfego pago hoje ele ficou tão famoso, ele é tão conhecido hoje. Por quê? Qual é a diferenciação dele? O tráfego pago ele se tornou necessário porque você consegue simplesmente acertar somente o seu público-alvo. Ou seja, né, você vai fazer um anúncio online, você vai aparecer somente para quem tem interesse no seu produto, no seu serviço, na sua oferta, né? Então você consegue gastar pouco e vender muito, né? É diferente, por exemplo, da televisão ou da rádio, né? Antigamente, os comerciais, propaganda era só assim, era só anunciar em venda, né? Anunciar a venda do seu produto pela televisão. Né? A televisão, todo mundo assistia a televisão, né? Ninguém não tinha internet na época. Então o que acontecia? Muitas pessoas acompanhavam, via aquela propaganda, mas não era o público-alvo. Então gastava muito e vendia pouco, né? Agora com a internet não, com a internet, mesmo que todo mundo esteja acessando a internet, né? Vamos dizer lá, rodando o feed do Facebook, do Instagram, só vai aparecer aquele anúncio lá do seu produto para quem tem interesse na sua compra, tá? Então é até a primeira coisa que quando aqui na L2J, por exemplo, né, aqui na minha agência de marketing, quando um cliente contrata a gente, a primeira coisa que a gente faz é definir o público-alvo, se ele já não tiver feito isso, né? Porque isso é papel do empreendedor. O empreendedor, bom mesmo, que está alinhado certinho com o seu negócio, ele define o seu público-alvo antes, né? Ele entende quem é o público-alvo dele, tá? Então, assim, isso é muito importante, tá? Vou ter até um exemplo aqui, né? Botei aí, né? Então, só para a gente finalizar aí, não atire no escuro para todos os lados, né? Que é o que acontece quando você não tem público-alvo, né? Então, você tem que gastar munição somente em quem deve ser alvejado, né? E aí, que eu estava repetindo aí antes, sabendo quem é seu público-alvo, você vende mais gastando menos, tá? Só para a gente finalizar essa primeira partezinha aí, né? Mas vamos dar um exemplo aqui de uma situação, por exemplo. Se você tem uma lista de 100 contatos, né? Você tem uma lista de 100 contatos. Quando você não tem esse público-alvo definido, o que acontece? Você vai ligar para todo mundo indiscriminadamente, né? Vai sair igual louco telefonando aí, ou mandando mensagem, enfim, vai prospectar igual doido. E o que vai acontecer dessas 100 pessoas aí? 70% não vai ter interesse. É a média que a gente trabalha aí. E além desse percentual que não vai ter interesse, é uma conversa chata, é desgastante, você fica uma sensação de estar empurrando o produto, o cliente também tem essa sensação. E isso é desmotivador para ambos os lados, tá? E no fim você vai acabar fechando aí praticamente dois clientes. Mas com esses mesmos 100 clientes, quando você tem um público-alvo 100% definido, exatamente alinhadinho com o seu produto, com o perfil para quem você quer vender, você vai ligar basicamente para 30 contatos segmentados, né? Você precisa nem ter esses 100, né? Você liga só para os 30 contatos segmentados. Desses 30, 80% já vai ter um interesse real, porque ele é seu público-alvo. O que você tem que ter com o público-alvo? É aquela pessoa que tem uma dor que o seu produto resolve. Né? Isso tem que ficar muito claro também para você, o vendedor, o empreendedor, enfim. A gente está falando de vendas. Então você só vai vender um produto, um serviço, para resolver, solucionar alguma dor que o cliente tenha. Então, quando você tem uma conversa, né, você tem um público-alvo definido para que você consegue captar esse público-alvo, né, vamos dizer que são as pessoas que têm a dor que você soluciona, a conversa foi muito mais rápida, muito mais tranquila, muito mais suave, muito mais, como que eu posso dizer, você meio que traz o cliente para você, porque você vai estar falando sobre a dor dele, ele vai te escutar, ele vai entender que você quer resolver o problema dele. Né? Então, botando essa porcentagem aí, né? Então, desses 30 contatos, 80% vai ter um interesse real,
né? A conversa vai ser muito mais fluida, né? Com certeza. E você consegue fechar 10 clientes. Entende? Então, tipo, então, se você, em vez de você desgastar com 100 tentativas de contato, você vai focar em 30, e desses 30, você consegue converter muito mais, você consegue converter até 5%, é 5 vezes mais. Entende? Mas o que eu quero dizer, o público-alvo ele tem que estar 100% alinhado. Tá? O público-alvo é uma coisa que muito empreendedor, principalmente o empreendedor, tá? Isso aí eu vou tirar um pouco de vendedor e quem vende só serviço, vende produto, né? Vende alguma coisa, mas voltado para o empreendedor, é muito comum. Eu faço muita mentoria em empresa e a maioria, quando eu chego, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: para quem você vende? Para qualquer um. Qualquer um é meu cliente. Isso, cara, isso é totalmente errado. Tá? Então a gente tem que tirar isso da cabeça o quanto antes. Você não vende para todo mundo, você vende para o seu público ideal. Você vende para quem tem a dor que o seu produto ou serviço soluciona. Beleza? Né? Então aí, ó, defina o seu cliente ideal. Quanto mais informação, melhor. Cara, você tem que saber tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É nome, idade, é sexo, estado civil, filhos, profissão, onde mora, aluguel, casa própria, tem carro, não tem, é alugado se é o carro, enfim. Você tem que saber tudo. Quanto mais você souber, mais você vai vender. Isso é fato. Você tem que saber o seu cliente, você tem que conhecer o seu cliente para você solucionar a dor dele. Isso é o que a gente fala aí em vendas o tempo todo. A própria negociação é basicamente isso. Tá? Então, você precisa conhecer o seu mercado, né? Vamos dizer assim, você tem que conhecer o seu mercado, saber qual é o problema que o seu negócio soluciona, identificar as dores, as maiores dores do seu cliente ideal e identificar os maiores desejos do seu cliente ideal. Também tem isso, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? E vamos lá, só para fixar um pouco mais ainda, para ver se deixar bem claro aqui essa parte de público-alvo. Aqui na agência da L2J Marketing, a gente entende todo tipo de mercado, né, todo tipo de empreendedor. E o que acontece? Tem muitos ainda que não entendem, não só para quem eles vendem, né? Eles não só não entendem o público-alvo deles, mas também não entendem o que vende. Né? Um exemplo, por exemplo, aqui que a gente pegou muito, aqui, que foi bem comum, é quem vende pacote de viagem, né? Serviços de viagem, pacotes aéreos, enfim. Quem vende pacote de viagem não vende pacote de viagem. Vende o quê? Vende sonho, vende conforto, vende experiência. Quem quer viajar não quer simplesmente viajar, quer ter as experiências que viajar traz. Entende? Você quer ter uma experiência de viajar para uma praia, ter um quarto bonito, de ter um passeio legal com a família, quer realizar algum sonho de ir para algum estado, algum país, enfim. Você vende o produto final, né? O que você vende não é aquele produto em si, o que obviamente você está vendendo, é em si o que ele vai trazer para o cliente, é o resultado que traz para o cliente. Isso é um site muito forte, tá? Porque tendo isso claro, você consegue chegar ainda mais na dor que o cliente vai ter. Entende? Você consegue cutucar ali naquela dor ali para você solucionar com o seu produto ou com o seu serviço. Então isso tem que ficar bem fixado na sua mente, beleza? Um outro exemplo também que eu gosto de dar aqui é para quem vende equipamento de antifurto para veículo, né? Ele não está vendendo também só o equipamento, né? Quem vende o equipamento antifurto, né? Não sei se vocês já viram, para quem tem carro, quem tem moto, né? Deve conhecer mais. Mas o equipamento que se você não acionar ele ali, o carro não vai andar, não vai ligar, não vai pegar. Então, se você for assaltado ali na hora, né, o bandido não vai conseguir levar o carro. Tem alguns também que anda até por uns 10 minutos e depois ele desliga. Né? Então, abandona o carro, consegue recuperar, enfim. Então, quem vende equipamento de antifurto, ele também não está vendendo só o equipamento. Ele está vendendo segurança, ele está vendendo tranquilidade, ele está vendendo o conforto, a confiança de que o carro não vai ser extraviado, né? O carro, a moto. Então, é isso que você vende, né? Quem vende um equipamento de furto, ele não vende só o equipamento em si, ele está vendendo a segurança, né? A confiança que o carro está seguro. Entende? Exemplo também disso é relógio. Quem vende relógio, quem compra relógio, vamos dizer assim, ele não quer comprar relógio só para ver hora. Não existe. Né? Claro, vai existir, mas quando você é um vendedor mesmo de relógio, né, de joias, você está vendendo o quê? Você está vendendo estilo, você vende luxúria, vende elegância, né? Não só para homem quanto para mulher também. Você vende poder, né? Você vende status ali. Então você não está vendendo só um relógio para ver hora, você está vendendo ali poder, você está vendendo status, elegância. A pessoa quer se sentir bem, quer se sentir poderosa usando aquele relógio. Entende? Praticamente isso vai servir para todas as joias, né? Mas relógio, deixa claro, estou trazendo um relógio para nossa realidade aqui, porque relógio a gente vê a hora, né? É o comum de se acreditar. Mas a gente vende também o estilo ali, tá bom? Né? Então, como eu falei, você precisa conhecer o seu mercado, qual é o problema, identificar as dores e os desejos do seu cliente, beleza? E para a gente fechar aí, eu trouxe um exercício prático aqui para você responder a nota e pega uma agenda, um caderno, uma caneta e, cara, faz essa anotação. Isso é muito importante para você. Você tem que ficar bem claro, tem que fazer o dever de casa. Se você tem um gestor aí, se você é um gestor, gerente, você é empreendedor, isso tem que ficar claro.
Pega o caderno, pega uma caneta, anota, escreve essas perguntas, responda essas perguntas. Porque você tem que ficar claro na sua cabeça. Você tem que, para qualquer, até a sua equipe, se você é um gestor, se você tem um setor comercial, isso tem que estar claro para quem você está vendendo. Tá? Então, assim, responda. Quem é o seu cliente ideal? Né? Tudo que eu falei. Nome, sexo, idade, estado civil, você tem carro, você tem filho, qual é a profissão, o que ele trabalha, o que ele não trabalha. Como é a sua rotina? Como ele passa a maior parte do tempo no dia a dia? Né? O que ele está fazendo? O que ele faz? Ele só trabalha? Do trabalho vai para casa, casa trabalho? Ou do trabalho ele vai para outros lugares? Ele trabalha vendendo em outros lugares, né? Atendendo? O que esse cliente faz? Né? Como que está a vida dele hoje? Né? Qual é o ponto que ele está e qual é o ponto que ele quer ir? Qual é o ponto A que ele está e qual é o ponto B para onde ele quer chegar? Você tem que conhecer isso também. Você tem que conhecer esse desejo do cliente. Você tem que conhecer a dor e o desejo. Né? Quais as perguntas ou preocupações que não deixam ele dormir à noite? Cara, isso é pesado, isso é forte. Você entendendo isso lá dentro da mente do cliente, você consegue comandar a venda. Por isso que você tem que entender bem o seu público ideal. Né? Quais são as maiores dores, frustrações que ele passa em casa, na rua, no trabalho, com os amigos, de repente. Como é que ele vai para o trabalho? Ele vai de ônibus? Ele vai de carro? Se ele vai de ônibus, o que ele enfrenta no ônibus? É o ônibus cheio? É a demora para o trabalho? Se ele vai de carro, é trânsito? Ele vai de bicicleta? Não tem dor nenhuma. Ele vai de bicicleta, ele adora ir de bicicleta. Não, ele detesta ir de bicicleta. Você tem que entender esse ponto também. Tá? E o que, cara, é um dos pontos mais fortes. O que ele costuma ouvir sobre o problema dele? Se ele tem uma dor, o que ele costuma ouvir sobre a dor? Né? Quando ele pesquisa para resolver essa dor, ele está pesquisando, ele está buscando resolver essa dor, e o que ele vai rever? Se ele botar no Google, eu tenho dor nas costas, vamos falar de dor assim. O que ele vai ver quando procurar dor sobre dor nas costas, como resolver dor nas costas? Entende? O que ele vai ouvir? O que ele vai estar acostumado? O que o ciclo social dele diz sobre aquele dor, aquele problema que ele está sentindo? Tá? E o que ele costuma pensar e falar sobre o problema dele. Mesma coisa, basicamente. Né? O que em volta dele, no ciclo social dele, falam? Né? O que ele ouve? O que ele enxerga sobre o problema dele? Como resolver o problema dele? De que forma? Em quanto tempo? Isso precisa estar claro. Lembrando que o seu produto precisa resolver a dor ou o seu serviço. Né? Produto ou serviço tem que resolver a dor do cliente. Então você precisa saber o que ele costuma ouvir sobre isso. Que isso vai te dar uma ideia como você vai conseguir formatar uma resposta, uma solução que seja para complementar isso. Tá? Fechou? Então responda essas perguntas, escreve aí no papel, guarda com você, responda isso com calma, faz uma análise completa, uma análise avançada do seu público ideal. E com base nisso, você vai saber por onde começar a vender e como solucionar dos seus problemas. Fechou? A gente encerra aí essa quarta aula e vamos para a próxima.